justiça e de paz ela vem. Lá vem vindo a palavra de Deus. Lá vem vindo a palavra de Deus. Vem falar do meu povo e do céu. Vem falar de justiça e de paz ela vem. Lá vem vindo a palavra de Deus. Vi depois um livro na mão direita daquele que está sentado no trono. Era o livro escrito por dentro e por fora. E estava lacrado com 7 selos. Vi então um anjo forte que proclamava em alta voz: quem é capaz de romper os selos e abrir o livro? Ninguém, nem no céu nem na terra, nem no mundo dos mortos, era capaz de abrir o livro ou de ler o que nele estava escrito. Eu chorava muito, porque ninguém foi considerado capaz de abrir ou de ler o livro. Um dos anciãos me consolou: pare de chorar. O leão da tribo de Judá, o rebento de Davi, venceu. Ele é capaz de romper os selos e abrir o livro. De fato, vi um cordeiro. Estava entre o trono com os 4 seres vivos e os anciãos. Estava de pé, como que imolado. O cordeiro tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então o cordeiro veio receber o livro da mão daquele que está sentado no trono. Quando ele recebeu o livro, os 4 seres vivos e os 24 anciãos ajoelharam-se diante do cordeiro. Cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoaram um canto novo. Tu és digno de receber o livro e abrir os seus selos, porque fostes imolado, e com teu sangue adquiriste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Deles fizestes para o nosso Deus um reino de sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Em minha visão, ouvi ainda o clamor de uma multidão de anjos em volta do trono, dos seres vivos e dos anciãos. Eram milhões e milhões, milhares de milhares, que proclamavam em alta voz: o cordeiro imolado é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Nessa hora, todas as criaturas do céu, da terra, debaixo da terra e do mar, todos os seres vivos proclamaram: o louvor, a honra, a glória e o poder pertence àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, pelos séculos dos séculos. Os 4 seres vivos diziam: Amém. E os anciãos se ajoelharam e o adoraram. Que bom que estarmos novamente juntos para partilharmos da palavra de Deus. Estamos estudando o Apocalipse de São João. Nós estamos no nosso 12º encontro dos nossos grupos de vivência. Sejam bem-vindos, bem-vindas, para junto então aprofundarmos, estudarmos o Apocalipse, esse livro bonito de muita simbologia para nós. Já estamos aí encerrando um primeiro grupo de encontros, 14 encontros, encerra o primeiro volume, primeiro livrinho nosso. Depois nós vamos continuar um segundo livro, um terceiro livro, para dinamizar ainda mais as nossas reuniões, os nossos grupos de vivência. Que bom que você está aí firme no seu grupo, na sua comunidade, e a gente se propôs a fazer esses vídeos para ajudar vocês a entender um pouquinho mais. Gostaríamos que vocês também curtissem no YouTube, compartilhassem, desse um joinha aí para que nós possamos melhorar ainda mais. E qualquer coisa também pode fazer perguntas, comentários, mesmo aí nos comentários do YouTube. Então nós estamos vendo
que agora numa segunda parte do nosso estudo, capítulo 5, final do capítulo 4 e o capítulo 5, aqui esse início, nós estamos vendo João tendo uma visão de uma bonita liturgia no céu. Ele está assustado de tudo aquilo que ele está visualizando. Nós já explicamos nas introduções, como é toda essa simbologia que está acontecendo. João tem uma visão e está contando essa visão às suas comunidades da Ásia. São comunidades, igrejas que se reúnem nas casas e estão passando por grandes perseguições do Império Romano, questões políticas, questões sociais e perseguições também dentro do judaísmo ou mesmo dentro das comunidades cristãs. Então, perseguições interna e externa. As piores são as perseguições externas. E diante da realidade que eles estão vivenciando lá pelos anos 70, 80, as igrejas primitivas, então eles estão perdendo a esperança. João vai escrever o Apocalipse para dar esperança para essas comunidades. E aí a simbologia, a forma dele escrever é como uma forma narrativa. Então quem está recebendo as cartas, lendo isso na comunidade, entende o que João quer dizer. Quem não é da comunidade acha simplesmente que é uma alucinação, é fábulas, é algo muito bonito, tudo, mas não teria perigo nenhum. Mas para a comunidade cristã foi essencial a maneira de João escrever o Apocalipse para que eles pudessem então ficar fortalecidos na fé. Nós então, lendo agora os versículos de 1 a 14 do capítulo 5 do Apocalipse de São João. Olha que bonito essas leituras, é muito bonito, é muito lindo, muito rico de simbologia. Então, para a gente conseguir entender realmente o que está acontecendo nessa comunidade e o porquê de se escrever o Apocalipse. E também nós hoje, ao lermos isso, nós temos que olhar para a nossa realidade. Apocalipse não é um livro do futuro. O próprio João diz que é algo presente. Está acontecendo naquele momento lá, como também acontecendo agora. Nós passamos em nossa realidade religiosa, nossa realidade social, especialmente nossa realidade brasileira, por muitas perturbações. Agora há poucos dias, esses dias todos aí, essas crises econômicas, essas crises políticas e mesmo crise religiosa. Tantos ataques às pessoas da igreja, lideranças. Então tudo isso são momentos de crise e muita gente entra numa crise de fé, achando que tudo isso é o final dos tempos, isso tudo está mesmo, muita gente perde a esperança, está tudo perdido, não tem jeito. A comunidade de João também refletia a mesma coisa, passava por dificuldades religiosas, políticas, econômicas e sociais, e muita gente está perdendo a fé. E com isso João então escreve o Apocalipse para apresentar, não podemos perder a esperança. A comunidade achava que Jesus voltaria logo, como ele morreu, ressuscitou e prometeu que voltaria, então essa comunidade está nessa esperança. Por que Jesus não volta? Vale a pena ser cristão, seguidor de Jesus? Olha o que está acontecendo ao nosso redor. Então, por causa disso, João está apresentando. Jesus morreu e ressuscitou, ele está presente no meio de nós. Para animar a comunidade e eles entenderem o que está acontecendo com eles, então João vai refletir isso. Olha que bonito tudo isso. Então, toda essa liturgia que João está falando. Ele está falando que ele viu aquele que está sentado no trono. Então, seria Deus Pai Criador. Na mão de Deus Pai Criador, num trono no céu, tem lá os 24 anciãos e tem os 4 seres vivos. E ele já apresentou lá em outro encontro que nós vimos. Um dos seres vivos tem uma fisionomia de homem, o outro de um touro, o outro de uma águia e o outro de um leão. Nós já falamos um pouco sobre tudo isso, não lembro agora qual é o encontro, mas o que significaria toda essa simbologia ali. Como também no final do livro, no apêndice, tem as explicações das simbologias. Pode retomar lá para dar uma olhadinha sobre isso. Então João está dizendo que ele viu isso e é um dia de julgamento. Deus vai julgar o céu e a terra, Deus vai julgar tudo. E essa é a esperança que toda a Bíblia nos apresenta. O próprio Jesus diz de um dia do julgamento final que vai acontecer. E a comunidade do Apocalipse tem essa esperança, que Deus está
né, parece que deixando acontecer as coisas sem cuidar de tudo isso. Então João quer animar a comunidade que Deus é um justo juiz, na hora certa Deus vai fazer o julgamento. Então agora essa visão que João narra seria, chegou o julgamento. E ele está ali olhando para aquela realidade e Deus propõe que o julgamento só vai acontecer se alguém puder ler o que está escrito no livro da vida. Esse livro da vida, nós já falamos também um pouquinho dele, e também em vários momentos da Bíblia diz que Deus escreve toda a nossa história no seu livro, o nome das pessoas e as nossas ações. O que nós andamos fazendo? Deus está escrevendo, narrando isso. Então, no seu livro da vida. E no julgamento final, Deus vai abrir o livro. E aí, aquilo que tiver escrito vai estar acontecendo. O porém que João está mostrando aqui, que diante dessa realidade, ele cai no choro. Por quê? Porque chegou a hora do julgamento, mas ninguém é capaz de ler o livro. João e os anciãos representam toda a humanidade. Os anciãos são aqueles que já estão glorificados do lado de Deus. E João é aquele que ainda está vivo no meio da comunidade, mas foi proposto essa visão do céu. Então João está em planto, em choro, porque ninguém consegue abrir o livro. Não existe nem no céu, nem na terra, nem no mundo dos mortos alguém que ele possa perceber que poderia ler, abrir o livro e ler a história. Livro significa toda a nossa história. Então um livro escrito por dentro e por fora, lacrado, é a nossa história da humanidade. E João caindo no pranto, e um dos anciãos vem consolá-lo. Não chore, existe alguém, o rebento da tribo de Judá, aquele que vem da raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. São figuras do Antigo Testamento muito fortes para os judeus. Lembremos que esses cristãos são tudo de origem do judaísmo. Eles entendem o que é o leão da tribo de Judá, o rebento da tribo, da herança de Davi. Então eles entendem isso. E agora, olha que bonito isso, esse que vem, esse leão da tribo de Judá, esta raiz de Davi, apareceu agora ali perante eles no céu, como um cordeiro imolado, que está em pé, com as marcas do sacrifício. É Jesus. João não falou que é Jesus aqui, mas nós entendemos, nós sabemos que é Jesus. Jesus foi apresentado por João Batista como o cordeiro. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O cordeiro que era imolado pela expiação de pecado, como também o cordeiro pascal. Então Jesus, no Apocalipse, é muito forte essa figura, o cordeiro imolado. Só que esse cordeiro não está morto, ele ressuscitou, por isso que está em pé. E aí um dos anciãos grita, eis que o cordeiro, ele tem como abrir o livro. Ele sabe ler o livro da vida, ele sabe ler o livro da história, ele conhece tudo, porque ele foi enviado por Deus na história da humanidade na terra. Por isso que tem lá os 7 olhos, 7 espírito, que ele vê tudo, ele sabe tudo. Então Jesus conhece toda a nossa história e é ele que vai poder ser o nosso justo juiz, é ele que vai nos julgar. Então isso traz esperança agora para João, ele já não chora mais. E ele entende então tudo isso que está acontecendo e apresenta à comunidade. É Jesus, o cordeiro imolado, o cordeiro pascal, ele é que nos redimiu e é ele que nos apresenta como um grande defensor nosso perante Deus, o julgamento. Com isso, então, a comunidade ela vai entender o que está acontecendo. Por que João, então, está fazendo, animando essa comunidade assim? E diante disso, quando o cordeiro recebe o livro da mão de Deus Criador, que está sentado no trono. Olha que quando nós professemos a nossa fé, quando nós rezamos o creio, nós dizemos que nós acreditamos em Jesus, que foi morto, sepultado e ressuscitou. Subiu ao céu ao terceiro dia, subiu ao céu e ele está sentado à direita de Deus Pai. Então é isso que está acontecendo no Apocalipse, aquele que nós rezamos a nossa profissão de fé. Então Jesus, o cordeiro imolado e ressuscitou, ele tem poder de julgar o céu e a terra.
E mais, como ele morreu e ressuscitou, ele também tem poder sobre os mortos. Só por isso, então, se ele sobreviveu aos mortos, ele pode ler o livro da história. E ele tem, então, a herança de Deus. E aí eles clamam o canto de aclamação, de poder, de honra, glória a Deus. Então, todos os 4 seres vivos, os anciãos, se prostram, aclamando, cantando, apresentando incensos dentro de cálice, que são as orações dos santos. Então, as nossas orações que nós rezamos, intercedendo, que Deus olhe por nós, é apresentado diante de Deus no trono e também ao Cordeiro. Então, o poder da intercessão, nós rezamos, nós pedimos, nós aclamamos a Deus. Então, essas orações, João está dizendo, vamos continuar a comunidade, não podemos desanimar das nossas orações, da nossa intercessão junto de Deus. Então, todos que foram glorificados, então eles apresentam de junto do Pai, do trono, as nossas orações a Deus. E Deus acolhe isso. Olha que bonito isso, né? Isso motivava as comunidades, como também nos motiva a apresentar a Deus orações, pedidos, ações de graças e intercessão. Então, todos esses que estão do lado do Cordeiro, todos esses que estão ali, é chamado, né? A partir disso, então, do canto, então, a multidão de anjos, milhões e milhões, milhares de milhares, de todos os cantos vêm também aclamar a Deus. De todos os cantos, de todas as raças, de todas as tribos, de todas as línguas. É algo muito ecumênico, então nós não podemos também excluir os outros, nós não podemos pensar em algo muito fechado somente nós. Nós temos que nos abrir para os demais. Porque todo aquele que acredita em Jesus Cristo, todo aquele que busca praticar a verdade diante de Deus e diante dos homens, nós podemos também contar com eles, que eles também serão salvos. Todo aquele que busca a verdade, todo aquele que busca a justiça, todo aquele que faz o bem comum na humanidade, temos que também acreditar que Deus olha por eles. E por eles também nós podemos estar fazendo as nossas orações. Nós fomos chamados, então, a compreender um pouco mais o Apocalipse e ver como é que isso pode ajudar em nossas comunidades. Quantas as coisas, quantas atrocidades que acontecem ultimamente, tantas guerras, é fome, é miséria, é violência, tudo isso acontecendo em nosso meio e muita gente perde a esperança e perde a fé. Diz que Deus está dormindo, Deus não cuida, se Deus existisse, não deixava tantas pessoas passar por tudo isso. Mas a ação de Deus acontece através das nossas ações. Nós temos que nos organizarmos mais, nos motivarmos mais, estar mais atuante, conhecer mais a palavra de Deus e também estar mais a serviço das nossas comunidades, a fim de que nós possamos estar enfrentando todas essas dificuldades, né, na esperança. E o que nos motiva a fazer isso é a nossa fé. Se nós não acreditarmos, se nós não pensarmos que é possível, nós vamos fazer como muitos já fizeram, tanto antes do Apocalipse, como durante e como na atualidade. Perder a fé, perder a esperança e entregar, né, a Deus dará, nós chamamos, né? Então, que cada um cuida por si. Mas não é isso não é a fé cristã. A fé cristã, principalmente essa que João vem motivar a comunidade, é dizer, nós podemos enfrentar isso. A cada momento, a cada realidade que nós enfrentamos aí no dia a dia, ou na vida pessoal, na vida familiar, na vida comunitária, e são tantas as perturbações, nós temos que ter esperança que Deus nos traz essa recompensa. E nós não podemos desistir jamais. Então, unidos, nós podemos fazer muito mais. Parabéns a você que está aí no grupo de vivência, seja persistente. Às vezes acha um pouco difícil realmente o Apocalipse, estudar tudo isso dessa forma que está aqui, mas esperamos que você tenha esperança, que você leia, não perca a esperança. Leia uma vez, 2 vezes, releia a Bíblia, vai lendo devagar o Apocalipse e vai pedindo que Deus possa enviar o seu Espírito, que você possa estar também compreendendo. A gente agradece, nós vamos continuar os nossos encontros. Na próxima semana vamos estudar o 13º encontro. Vamos continuar essa bonita liturgia que João apresenta, que acontece no céu, mas também acontece no nosso dia a dia. Não esqueça de curtir aí no YouTube, compartilhar, dar um joinha, porque isso para nós é muito importante. Que Deus te abençoe, bom encontro de grupo de vivência para vocês e estamos juntos em oração.